Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 8 de outubro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo do dia, edição noturna, para a gente poder expor as principais notícias que ganharam ênfase no dia do Vasco da Gama. O assunto que a gente vai abordar neste vídeo será a partida entre Avaí e Vasco. Partida referente à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na quinta-feira, lá na Ressacada, às 19h15. O Vasco precisando somar pontos fora de casa. O Vasco que vem de 3 resultados adversos jogando dentro de São Januário, onde perdemos para o Bahia por 2-0, empatamos com o Atlético Paranaense por 1-1 e perdemos para o Santos por 1-0. Em 9 pontos disputados, ganhamos apenas 1. Por isso, a necessidade de somar pontos jogando fora de casa. O Vasco aposta no bom retrospecto das últimas 2 partidas, as quais a gente venceu jogando longe de São Januário, onde obtivemos êxito ao ganhar da Chapecoense por 2-1 e ao vencer o Atlético Mineiro de virada também pelo placar de 2-1. O Vasco, embora muito inconstante neste Campeonato Brasileiro, ele é favorito para essa partida, ao meu ver. O Vasco tem 27 pontos neste Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Vasco fez 21 gols e levou 30 gols neste campeonato. E a equipe do Avaí, que é a penúltima colocada, tem apenas 16 pontos, com 3 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. O Avaí é o pior ataque da competição e a pior defesa também da competição. O Avaí fez apenas 13 gols e levou 36 gols. Reparem bem que é menos de 1 gol por partida e mais de 1 gol por partida que o Avaí toma. Essa partida contra o Avaí e as próximas 2 partidas que o Vasco vai fazer contra o Fortaleza e contra o Botafogo podem ser o divisor de águas, ou para o bem ou para o mal. Essa partida do Avaí pode colocar o Vasco longe da zona de rebaixamento. No entanto, porventura, se o Vasco perder, vem aquela pressão, é crise, então todo cuidado é pouco. Lembrando aqui, o Vasco tem totais condições de somar pelo menos 7 pontos aí nessas próximas 3 rodadas para respirar e fazer um campeonato brasileiro bem tranquilo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, vendo que o principal problema do Vasco é o ataque que só fez 21 gols, treinou muita parte de finalização hoje, para os jogadores colocarem o pé na forma e poder desencantar. O Vasco vai ter alguns desfalques aí, como Castan e Marrone, para essa partida, jogadores que estão suspensos, e na última hora a gente pode ter outro desfalque aí, que é o Raul. O Raul sentiu bastante aí dores musculares, reclamou muito hoje. Para o lugar do Castan, tudo indica que o Ricardo Graça
deve substituí-lo. No lugar do Marrone deve entrar o Ribamar, embora, se eu fosse o Luxemburgo, eu daria uma oportunidade para o menino Thiago Reis. Se não der oportunidade para o menino numa partida contra o Avaí, que é o penúltimo colocado, então não vai dar mais este ano. Porque este era o jogo para poder apostar, para poder colocar o Thiago Reis, para ao invés de entrar com 3 volantes como ele tem feito, para ele tentar o Felipe Ferreira aí, para poder municiar mais o ataque. E para o possível desfalque do Raul, o Marcos Júnior deve ingressar como titular. Ou, se ele for mais ousado, ele pode colocar o Felipe Ferreira. A gente vai aguardar amanhã, que será o último treino o qual o Vasco vai fazer, para a gente ver como que o técnico Luxemburgo vai escalar esta equipe para jogar na ressacada contra o Avaí. Fato é, o Vasco precisa desses 3 pontos. O Vasco também vai reencontrar com o Alberto Valentim, que por enquanto é técnico do Avaí. O Alberto Valentim, que recebeu uma proposta no dia de hoje, proposta do Botafogo, pode estar de malas prontas novamente aqui para o Rio de Janeiro. O presidente do Avaí já deu aval para a contratação do Botafogo. É só pagar a multa que eles liberam. E lamentável a situação do Botafogo, com tanto jogador refúgio, contratar um técnico refúgio também. O que não serve para o Avaí não pode servir para um time da grandeza do Botafogo. Mas isso é problema lá do Botafogo. Meus amigos, a gente tem que ter paciência com esse time. A gente vê que nos últimos jogos vários jogadores caíram de produção, caíram de rendimento. A gente pode citar vários aqui. Os torcedores do Vasco pegam no pé do Pikachu. O Pikachu não é o único que está mal e jogando de má vontade. A gente vê que o Rossi caiu muito de produção. A gente vê que o Castan tá tomando cartão bobo aí, tanto que vai desfalcar o Vasco na próxima partida. Fernando Miguel caiu de produção, entre outros jogadores que a gente vê aí como o Ribamar, que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Então, eu repito aqui, para essa partida contra o Avaí, acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo deveria apostar na prata da casa e, sobretudo, já colocar de cara o Felipe Ferreira. Embora, pelo que eu conheço o técnico Luxemburgo, ele deve começar aí com 3 volantes. Eu acho um excesso de preciosismo, um excesso tamanho para poder enfrentar o Avaí, com todo respeito à equipe catarinense. Mas o Vasco tem a obrigação de vencer o Avaí, uma vez que o Vasco precisa somar 45 pontos, o Vasco só tem 27 pontos, faltam 18 pontos ainda, o Vasco precisa aí de 6 vitórias para se ver livre de qualquer susto de rebaixamento. Acho que o Vasco não vai passar por esse sufoco, que o campeonato do Vasco é no mínimo e é aceitável que a gente venha pleitear uma vaga aí na Copa Sul-Americana. Mas repito, o time do Vasco é muito inconstante. Quando a gente acha que o Vasco vai, o Vasco acaba decepcionando, como tem feito ao jogar em São Januário.
O Vasco deu mole em várias partidas que poderia estar tranquilo, já tentando fazer um planejamento para o próximo ano, visto que este ano não teve planejamento algum, para que a gente não passe susto e volte a pleitear um papel de protagonista dentro do cenário brasileiro. Então, meus amigos, essa é a análise que eu gostaria de fazer entre Vasco e Avaí, Avaí e Vasco, jogo que vai acontecer na quinta-feira, às 19h15, lá na Ressacada. Vasco neles e estamos juntos. Valeu, pessoal!